todos envolvendo Estados Unidos, claro, com o professor de Relações Internacionais do IDP aqui de Brasília, o Robson Valdez. Robson, é sempre um prazer falar contigo, muito bom dia, um bom feriado para você. E vamos lá, né, falar dessas confusões todas. Queria já te chamar para falar sobre Brasil e Estados Unidos, porque tinha esse encontro que ia acontecer lá em março, do presidente Lula indo lá para Washington para conversar com o presidente Trump, mas Trump começa uma guerra, Trump e Netanyahu começam uma guerra contra o Irã e isso tudo vai indo para frente. Mas as pautas não vão sendo esquecidas. Brasil e Estados Unidos seguem com várias pautas aí em comum, tem a questão do terrorismo, mas também agora tem essa questão bastante emblemática do Ramagem, que também surge o novo ponto desse policial federal que atuava ali junto ao ICE, também procurando foragidos, ser devolvido para o Brasil. Essa é das coisas que vão causar, né, nessa relação entre Brasil e Estados Unidos. Professor, bom dia. Bom dia, Natália. Um prazer falar contigo, com sua audiência. Bom feriado aí para todos nós. De fato, esse fato envolvendo o Ramagem, envolvendo esse policial da Polícia Federal, né, esse delegado da Polícia Federal, que é a ligação da Polícia Federal com o ICE nos Estados Unidos, traz um ingrediente a mais nessa relação não muito alinhada e não muito bem articulada com os Estados Unidos. Tivemos aí momentos mais complexos dessa relação, início do segundo mandato do presidente Trump, tivemos um tarifaço, tivemos aí uma tentativa de aproximação com o governo Lula, e de fato a guerra no Irã, a guerra contra o Irã, ela acabou embaralhando um pouco os planos do governo brasileiro em se aproximar dos Estados Unidos de uma forma mais pragmática, do ponto de vista de que tínhamos aí uma agenda em que o presidente Lula visitaria os Estados Unidos em março, então tudo isso ficou para um segundo plano, para um segundo momento. E a guerra, ela trouxe também diversos pontos para essa relação dos Estados Unidos com o Brasil. Ou seja, o Brasil sempre manteve uma posição de defesa do multilateralismo, da diplomacia para a solução de conflitos internacionais, e essa abordagem, como nós temos observado, não é a abordagem favorita do presidente Trump. Então isso já coloca Estados Unidos e Brasil em situações opostas do ponto de vista de redução de conflitos internacionais. A questão da prisão do Ramagem e essa notícia do pedido de retorno desse agente do Estado brasileiro para o Brasil por uma suposta ação indevida no processo dessa abordagem da prisão do Ramagem nos Estados Unidos, traz de volta um ingrediente a mais para tornar essa relação do governo Lula com os Estados Unidos ainda mais complexa, principalmente se levarmos em conta outros pontos que já traziam mais complexidade a essa relação. Ou seja, o Congresso norte-americano já havia pedido à autoridade norte-americana investigações sobre as relações do Brasil com a China, principalmente no plano, no campo das relações comerciais entre Brasil e China, ou seja, uma preocupação no que diz respeito à segurança alimentar norte-americana e como essa relação muito próxima do Brasil com a China poderia afetar. Tivemos um pedido de investigação também do Congresso norte-americano em relação às supostas bases militares chinesas em território brasileiro. O ministro Mauro Vieira esteve no Congresso, na Comissão de Relações Exteriores da Câmara e do Senado, para dar explicações sobre isso. E agora temos aí a questão do PIX, também uma demanda do governo norte-americano, a forma como a justiça brasileira lida com as Big Techs no Brasil. Então, a questão do Ramagem é mais uma, uma questão que vai trazer mais complexidade a essa relação, principalmente na medida em que a gente se aproxima das eleições presidenciais aqui no Brasil. Pois é, professor. E tem mais um ponto também, mas o Brasil fortalecendo a visão, o posicionamento que tem histórica, não só com o presidente Lula agora, mas do reforço da diplomacia, da soberania
nacional. A questão da soberania nacional tem sido realmente um discurso do presidente Lula, desde que tem o anúncio ali do tarifaço, né? Ele foi dos presidentes aí, dos líderes que mais enfrentaram o tarifaço, defendendo a questão da soberania nacional, mas ele continua falando também sobre a guerra entre Estados Unidos e Irã. Ao longo dessa jornada lá pela Europa, ele falou em alguns momentos indiretamente sobre a guerra, ou seja, sem mencionar o presidente Donald Trump, em alguns momentos falando diretamente. Disse lá atrás, que lá na Alemanha, que é preciso ficar muito atento a esses... Não lembro exatamente a expressão que ele utilizou, mas era como se esses mobilizadores de guerra de redes sociais, né? Que a gente sabe, a maior comunicação do presidente Donald Trump com o mundo não é pela Casa Branca, não é pelos discursos, é pela rede social. E ele também disse, chamou de insensatez a guerra entre Estados Unidos e Irã, que é esse outro discurso do gasta-se tanto dinheiro com milhões, bilhões de reais, de dólares com guerra, ao invés de tentar usar isso para fins humanitários, para ajudar um montão de gente que precisa dessa colaboração do mundo todo. E também fez críticas à ONU, né, que acho que é bastante importante de mencionar. Então também tem esses posicionamentos que são reforçados, são históricos do Brasil, mas são reforçados pelo presidente Lula. É claro que isso numa conversa ali direta com o Trump também vai ser colocado, né? Sem dúvida. Mas, como você bem colocou, Natália, esse é um posicionamento tradicional, em síntese, da política externa brasileira e muito da política, da abordagem do presidente Lula em relação às questões internacionais. Então, a crítica à instrumentalização do poder dos Estados Unidos para resolver os seus problemas internacionais, seus desafios internacionais, de forma que ele possa conseguir coordenar esse sistema internacional de modo a atender o interesse, primeiramente, dos Estados Unidos, em detrimento dos interesses dos demais países do mundo. Então, esse é um ponto já sabido de todos. Agora, sem dúvida alguma, o presidente Lula também, ao reforçar esse discurso, infere-se também de que ele faz isso respaldado, tanto nos Estados Unidos quanto no Brasil, da impopularidade dessa guerra. Ou seja, nos Estados Unidos há um entendimento de que o Irã não é uma ameaça existencial para os Estados Unidos, de que a guerra contra o Irã traz problemas sérios à economia dos Estados Unidos, da economia mundial como um todo. No Brasil, 70% da população ou do eleitorado não concorda com essa guerra dos Estados Unidos, veem com maus olhos essa abordagem norte-americana. Há uma aprovação maciça, uma defesa maciça do eleitorado brasileiro em relação ao papel importante do PIX na economia brasileira, na economia popular, né, na economia informal e na economia formal. Então, esse discurso da soberania foi justamente da soberania brasileira, da defesa dos interesses brasileiros nesse sistema internacional muito fragmentado e fragmentado ainda mais por conta de ações unilaterais dos Estados Unidos, tanto do ponto de vista da guerra comercial que os Estados Unidos lançaram contra seus parceiros e seus adversários, e também em relação ao posicionamento dos Estados Unidos aos conflitos internacionais. O presidente Lula ele sai um pouco à frente numa eventual narrativa eleitoral para esse ano, para essas eleições aí de outubro deste ano. Então, eu acredito que o presidente Lula também faz esse discurso para a comunidade internacional, que de uma certa forma também encontra um certo respaldo, porque há um grande desgaste na relação dos Estados Unidos com seus aliados, principalmente os aliados europeus, por conta dessa tradicional aliança entre Europa e Estados Unidos, em que os Estados Unidos esses aliados não conseguem mais confiar nessa segurança que os Estados Unidos antes transmitiam aos seus aliados europeus, e principalmente aos aliados do Golfo Pérsico. Ou seja, a guerra contra o Irã acabou, de certa forma, fortalecendo o posicionamento do Irã em relação ao Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz, do ponto de vista geográfico, deu ao Irã uma capacidade de negociação que até então
o Irã não conseguia instrumentalizar em relação aos Estados Unidos. E hoje são os Estados Unidos que estão na defensiva em um cenário caótico que os Estados Unidos criaram para si e para todo o sistema internacional. Então, hoje, o principal objetivo desse conflito, eu acredito que não seja nem tanto mais a questão do programa nuclear iraniano. Acho que a questão nuclear iraniana ficou até para um segundo plano, e o interesse maior nessas negociações é justamente encontrar uma forma mais ou menos razoável de estabelecer um novo padrão para a navegabilidade do Estreito de Hormuz. É isso, professor. Queria te perguntar